Olá pessoal, mais uma aula. A gente vai fazer uma pequena implantação aqui de um jogo de navinha, tá? Nada diferente do que a gente viu até agora, simplesmente uma implantação. Como não é uma aula específica do jogo, tá? Para simplificar, eu trouxe esses inimigos, entre aspas, esses retângulos, tá? Esses quadrados roxos, né? E vocês podem ver que conforme a gente atira e ele colide com esses quadrados, entre aspas, os inimigos, os nossos inimigos eles somem, né? É quase como a aula anterior do Breakout, tá? Com a diferença que agora, ao invés de uma bolinha, a gente tem os tiros aqui da nossa navinha. Além dessa dinâmica, né, da gente sempre estar se movendo e da ilusão que a gente está se movendo pelo espaço, tá? Vamos lá para a implementação. A gente definiu aqui duas variáveis, tá? Uma speed de 10 e um b que eu vou usar como a velocidade da bala, tá? Igual a 2. Fizemos aqui a nossa janela, uma janela de 2000 por 1000, né? Uma janela grande. A gente vai usar aqui uma textura. Deixa eu mostrar para vocês essa textura. Ela é simplesmente um fundo preto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um fundo preto com alguns pontos cinzas para dar uma ilusão de estrelas, né? Vocês podem fazer o fundo que vocês quiserem, tá? E essa textura, ela vai se repetir infinitamente aqui no loop do nosso jogo. Por isso que tem um set repeated true, tá? Então, a gente sempre vai usar a mesma textura se repetindo para dar esse efeito de movimento. Aqui a gente vai usar uma textura da espaçonave com essas três posições, né? Então conforme a gente for para a esquerda e para a direita, a gente vai usar ali a textura, a partir da textura, o interact, né? Que a gente quiser, dando essa movimentação livre da navinha. Outro detalhe, a textura que a gente usa da navinha, o background dela, né, o fundo dela já está transparente, tá? Para fazer isso, eu venho aqui nesse site LunaPic, ou você pode usar um programa ou outro site que você queira, tá? Eu uso aqui o LunaPic. Eu faço o upload do arquivo que eu quero, por exemplo, aqui o arquivo PNG que eu quiser fazer o fundo transparente, tá? Por exemplo, aqui no nosso caso, ele já está transparente, mas se não fosse, eu já demonstrei isso ali na aula do carrinho, né? E na aula da plataforma, mas é sempre bom repetir. Aqui a figura da nossa nave. Aí, depois que eu fiz o upload, Edit Transparent Background, clico ali na área que eu quero que seja transparente, e ele vai ficar com esse quadriculado em cinza, mostrando que a figura já está, então, com o background transparente, tá? Aí é só salvá-la e utilizá-la. Como o meu já está, eu não vou nem salvar. Então tem as nossas texturas, a gente usa os sprites específicos. Aqui, como o sprite do nosso background, lembre-se que o nosso background é simplesmente ali aquele arquivo todo em preto com pontinhos cinzas, né? Eu estabeleci um sprite dele muito grande, tá vendo? A gente usou aqui, por exemplo, 100.000 em termos de altura. Ou seja, para cobrir toda essa área do sprite, a nossa textura ela vai ficar se repetindo, tá? Por isso que eu usei ali o termo set repeated, e a gente vai ficar com a navinha voando por cima desse sprite por todo esse tamanho que a gente colocou. Por isso que é muito grande ali. Toda a estrutura do nosso jogo está definida em cima desse tamanho, tá? Então tá aqui a setinha em vermelho é a nossa navinha. É como se toda essa área em cinza fosse o nosso sprite de background e só a área em preto é a área ali da nossa tela que a gente efetivamente está olhando, tá? Que é a área da nossa textura.
E aí, conforme a gente for subindo, conforme a gente for se movimentando no jogo, a gente vai ter exatamente essa dinâmica. A nossa tela, obviamente, ela é do mesmo tamanho do começo ao fim do jogo, mas ela vai mostrando sempre a textura que está embasando ali o nosso sprite, tá? Como a textura ela se repete, então mesmo que o nosso sprite seja gigante, a textura vai se repetindo ali da ilusão que a gente está andando em cima dela, tá? Por isso que a gente tem essa view float rect, né? Do tamanho da nossa janela. A nossa view vem andando junto com o nosso player, tá? Eu fiz os projectiles, como a gente definiu ali no exemplo da Sarah, tá? Nesse caso eu uso dois projectiles, né? O tiro do lado esquerdo e do lado direito. E vou usar aqui o vetor mais uma vez para fazer esses tiros. Dessa vez é um vetor de circle shape. Repetindo, vetores podem ser do tipo circle shape, rectangle shapes ou sprites, tá? Nesse sentido aqui de usar as figuras como tiros, como balas, tá bom? Então a gente faz aqui os vetores, a gente faz os nossos inimigos, aqui simplesmente muito simples, tá, pessoal? Para não nos alongarmos nessa aula, só como rectangle shapes de cor magenta, mas é claro, vocês podem, ao invés disso, usar sprites de inimigos, tá? Com o fundo transparente e usar esses sprites como inimigos. Aqui os projectiles, a gente coloca eles de acordo com o que a gente quiser, né? Então a gente estabelece uma player center, que é sempre a posição do nosso player. Lembre-se que o nosso player começou numa posição definida lá embaixo. Lembra que o sprite do background ele é gigante? O nosso player está lá embaixo e aos poucos ele vem subindo. Então todas as posições aqui você tem que pensar em relação ao nosso player, tá? Elas não são posições absolutas, são posições relativas ao nosso player. Por isso que a gente definiu esse player center, que é sempre a posição que a nossa nave tiver naquele momento, tá? Por isso que os nossos projectiles também eles vão ser posicionados aqui de acordo com o nosso player center, tá? Mais uma vez, shoot timer, o nosso auxiliar aqui para controlar a cadência do tiro, né? O shoot timer vai aumentando. Quando ele atingir o valor ali de 10, a gente já pode atirar de novo. Vocês podem variar essa cadência, fazer mais tiros ou menos tiros no intervalo que vocês quiserem. Aqui a nossa nave, o movimento dela direita e esquerda, para cima e direita para cima e para esquerda, tá? A aplicação normal dos sprites. Essa chip ela sempre vai se movendo para cima, por isso que ali a gente já definiu ela como menos um valor que ela vai se movendo para cima. E a nossa speed é justamente ali o menos o b, né, que a gente definiu lá em cima, vezes a speed. São esses os valores que eu regulei aqui, tá? Então, menos b, por exemplo, é 2, menos 2 vezes a speed, né? É como se a bala fosse para cima 2 vezes mais rápida que a nossa navinha, tá? Quando os nossos projectiles eles alcançarem uma posição lá em cima, eles também apagam, tá? Mas é só um detalhe aqui. Se a gente não estiver indo para a esquerda e nem para a direita, a nossa navinha estabelece a textura dela básica, ela reta, tá? Indo para a esquerda, move menos speed, e a gente estabelece essa textura aqui dela indo para a esquerda. Tudo como a gente viu nas aulas anteriores, tá? A gente tem buscado progredir, né, na complexidade dos elementos, mas basicamente são todos os elementos que a gente viu nas aulas anteriores, tá? E quando a gente pressionar para cima, aí sim a gente vai ter uma menos speed novamente. Só que lembre-se que eu já tinha definido que a navinha ia em menos speed. Ou seja, quando a gente colocar para cima, o nosso menos speed vai ser vezes 2. Lembre-se também que a nossa bala foi definida como menos 2 speed. Ou seja, quando a gente for para cima, nesse caso, a gente vai estar numa velocidade igual à nossa bullet. Tá bom? Vocês vão ver na prática esse efeito. Claro, mais uma vez, é com vocês. Vocês devem fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então, aqui indo para a direita. Aqui em cima de enemies, vocês veem, nossa S-chip ela já se move a menos speed, né?
Aqui, muito importante, a nossa view ela sempre vai estar centralizada na posição da nossa navinha, menos 300, ou seja, a nossa view vai estar posicionada de um jeito que a nossa nave vai estar aqui embaixo, mas não colada na tela de baixo. Ela vai estar embaixo, mas um pouquinho mais para cima, né? E como a gente viu, é Ship Move 0 e menos Speed. Para o Enemies, assim como para as Bullets, a gente tem que fazer um Spawn Timer, tá? Aqui a gente definiu o I10. O Enemy Spawn Timer ele vai aumentando no nosso loop normal. E aqui sim a gente tem que pensar que o enemy ele sempre vai aparecer numa posição relativa em relação à nossa nave. Não adianta a gente, em termos do nosso background, a gente está lá em cima e o nosso enemy aparecer aqui embaixo, que ele não vai aparecer na nossa tela. É por isso que a gente tem que posicionar ele de acordo aqui relativamente com a nossa S-Ship Get Position, tá? Tanto em termos de X quanto em termos de Y. E o enemies também é o vetor de enemy, né? Enemies no plural, vetor de enemy no singular, assim como a bullets, pushback nele. Tem que ter um vetor ali com item dentro para ele poder ser posicionado. Aqui um movimento muito simples aqui para os nossos enemies, tá? Claro que num jogo de navinha você pode fazer movimentos muito mais complexos. E aqui a colisão dos nossos projectiles, né? Com os nossos enemies, tá? Então, projectiles e get global bounds, como a gente discutiu na aula anterior, intersects enemies k get global bounds, o nosso enemy erase, ou seja, ele some. E a nossa bala, nossos projectiles também. Fiz isso para os projectiles, né? Projectiles 1, na verdade, mas eu só chamei de projectiles, e aqui para o projectiles 2 a mesma coisa. Você, se quiser, pode fazer a colisão também da navinha com os inimigos, tá? Com os efeitos e danos que você quiser. Aqui, por enquanto, eu não fiz a colisão da navinha com os inimigos, só da bala com os inimigos, tá? Desenha-se tudo. Atenção para desenhar a nave para frente do background, né? E os inimigos e os projectiles. E a gente tem como resultado a ilusão aqui de movimentação da nossa navinha. Esse nosso exemplo básico aqui de jogo de navinha. Aqui, se eu vou para cima, a minha speed fica igual a da bala, tá vendo? É por isso que quando eu vou para cima, eu tenho esse efeito de como se a minha bala estivesse parada na tela, mas na verdade sou eu que estou tão rápido quanto a minha bala.